Texto específico da região do Alentejo. Montemoro Novo. Cidade alentejana que, a par de algum progresso, tem mantido uma traça bem viva e original que nos encanta. Mas não é tão somente pelo aspecto paisagístico ou arquitetónico que nós pretendemos, desta vez, revelar outro passo importante que aqui ocorre. A Cercimor já nos tem habituado a iniciativas de grande fôlego e, por isso, hoje estamos prontos a dar a conhecer o resultado de um trabalho que tem reunido à sua volta todas as energias no domínio socioeconómico. Dinamizar para integrar é, pois, uma medida que pode trazer grandes benefícios a esta região. Afinal, é preciso sensibilizar os agentes locais para a integração da pessoa com deficiência e partilhar de muitas experiências nessa matéria. No auditório do Convento São João de Deus, onde funciona também a Biblioteca Municipal, foram expostos trabalhos de deficientes da Cercimor, ajudando a estabelecer uma relação com a comunidade local. O Presidente da Câmara deu as boas-vindas a todos os participantes e, logo a seguir, o professor José Luís Ribeiro, elemento da direção da Formem, fez a sua intervenção, focando o emprego. O Sr. Presidente da Câmara referiu também o problema do emprego. É verdade que, neste momento, o próprio Estado é um dos grandes, que poderia ser um dos grandes empregadores, é aquele que não emprega ninguém, porque logo à partida as condições de acesso impossibilitam que isso aconteça. Devo dizer que, neste momento, a Federação já entregou ao Sr. Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, digamos, propostas concretas de ultrapassar esta situação, sem a qual, se não houver alteração legislativa, é impossível que o Estado possa vir a empregar quem quer que seja. Também, a nível dos recursos humanos, neste momento a Formem está a fazer, está a desenvolver ações de formação para técnicos que não são abrangidos pelas ações de formação organizadas pelo IFP, precisamente no sentido de que, através de quadros motivados, quadros bem preparados, possamos concretizar uma série de desafios que nos são lançados todos os dias. Esperamos que, de facto, os tempos melhorem, que as propostas que a Federação, no que se refere, nomeadamente ao emprego de jovens, tenham cabimento. Há soluções. Isto não passa por aumentar despesas, passa sim por encontrar soluções, passa sim porque a tutela ouça quem no terreno encontra as dificuldades e, acima de tudo, quem tem soluções concretas para apresentar no sentido de resolver o problema de muitas pessoas, no sentido de adequar as nossas políticas sociais àquelas que estão a ser preconizadas na Europa, nomeadamente, e como tivemos a oportunidade de ver através do livro branco que foi recentemente publicado a nível da Comunidade Europeia. No Centro de Reabilitação Profissional da Cercimor existe de facto um lema que é servir a melhor via para a integração social. Mas a vida da instituição é mais ampla, conforme o historial feito pelo seu presidente, José Manuel Vitorino. A Cercimor iniciou a sua atividade no ano de 1976, dando cobertura aos concelhos de Montemoro Novo e Vendas Novas. Nessa altura entraram 30 crianças para o setor de sensorial, escolarização e trabalhos manuais. Mais tarde, e pela ausência de soluções a nível dos concelhos de Mora, Arraiolos, Viana do Alentejo e parte do concelho de Cruz, viemos então dar cobertura a essas áreas. Presentemente, a Cercimor funciona em 2 edifícios, estando instalado no antigo Colégio Mestre Davis, os setores de aquisições básicas, Centro de Apoio Ocupacional e Intervenção Precoce. Esta última em conjugação com uma equipe de ensino especial do Ministério da Educação e com os apoios do Centro Regional de Segurança Social, Administração Regional de Saúde e Câmara Municipal de Montemoro Novo. No edifício da reabilitação profissional, que espero seja hoje conhecido por vós, como ia dizendo, funciona neste edifício toda a estrutura da reabilitação profissional, dividida por 11 áreas de formação, nomeadamente tapeçaria de arreolos, cestaria, empalhamento, tricotagem, hotelaria e serviços, marcenaria, encadernação, serraria civil, pecuária, hortofloricultura e telheiro. E para a Cercimor não há trabalho deficiente. Por isso, há que motivar cada vez mais as entidades para criar futuros empregos a cidadãos deficientes. É neste sentido que o presidente da Cercimor aponta algumas das razões para este seminário.
Ora bem, nós fizemos este seminário, levei também ao encontro de um programa que é o programa de Horizon, onde nós fazemos estes seminários que são patrocinados pelo Horizon, mas essencialmente nós estamos a encontrar algumas dificuldades na integração dos jovens depois de acabar a formação, que acho que é muito oportuno fazermos nesta altura este seminário. Pensamos motivar os empresários, outros órgãos, também como autarquias, e onde os jovens possam ter o seu futuro, e daí a razão de esta problemática ser discutida num âmbito mais alargado, a fim de alertar não só várias entidades, como também procurar dentro dos empresários uma motivação para que haja uma solução no futuro destes jovens. A caracterização socioeconómica do Alentejo Central constituiu um painel interessante e onde a intervenção de António Covas, vice-reitor da Universidade de Évora, trouxe alguma luz ao problema atual. E, infelizmente, a nossa região tem sido uma região, digamos, mártir, ou uma região sacrificada, porque, quer queiramos, quer não, os erros históricos pagam-se caros. E ainda hoje nós estamos a pagar os erros de a região ter enveredado por um sistema de monoatividade. Nós, há décadas, estamos dependentes de um único setor, de uma única atividade produtiva. E isso paga-se caro, paga-se muito caro. Porque hoje nós não temos experiência industrial, nós não temos experiência praticamente na área tecnológica, o que significa que queimamos etapas. Há muitas iniciativas e muitos empreendimentos que nos vão passar ao lado, porque nós não temos essa experiência adquirida. Nós estamos, mal ou bem, provavelmente precipitadamente, a passar da atividade agrícola para a atividade terciária. Demos um salto no escuro. Muitas sociedades e muitas regiões fizeram isto gradualmente, foram fazendo a sua aprendizagem gradualmente, passando da agricultura para a indústria, para os serviços. Nós queimámos etapas, passámos rapidamente da monoatividade, virada sobretudo até para os cereais, para uma atividade terciária que ninguém sabe muito bem qual vai ser. E é justamente esta precipitação. O tempo para nós tem sido madrasto, percebem? O tempo para a região do Alentejo é madrasto, ou padrasto. E infelizmente nós não fizemos essa aprendizagem e por isso hoje não temos os homens e as mulheres que sejam capazes de ter capacidade de risco e empreender em setores novos. Esse é o nosso drama. As potencialidades não nos faltam. Faltam-nos recursos humanos que tenham capacidade de risco, de empreender, de arriscar. Essa, para além da água, eu digo sempre que os dois recursos mais escassos nesta região é a água e a capacidade de risco. São os dois recursos mais escassos. O que é que pode acontecer? Eu julgo que o dilema da nossa região, quer do Alentejo Central, quer do Baixo Alentejo, talvez até o Alentejo Central seja a região menos má de toda a região do Alentejo, todas as regiões do Alentejo, é a passagem, eu diria que é a passagem, como é que a gente passa da monoatividade para a pluriatividade? O que acontece neste momento, e é por isso que nós nos lamentamos frequentemente, é que estamos a passar da monoatividade para a pluriatividade, mas de uma forma difusa. O que é que isto quer dizer? Nós gostaríamos muito que tivéssemos pela frente um modelo perfeitamente certinho, rigoroso, onde se dissesse X% para a atividade agrícola, X% para a atividade industrial, X% para os serviços. E, de facto, esse modelo certinho e rigoroso não existe no nosso horizonte. E é essa falta de referências, essa falta de objetivos que nos cria uma certa ansiedade. O alentejano é um povo ansioso e angustiado por natureza. Porque, reparem, não é, neste momento, nem é a administração central que nos vale, porque não é a administração central que nos vai valer, nem é, infelizmente, a administração local que nos vai valer. E para uma melhor atuação na área do emprego, Henrique Troncho, do CRSS do Alentejo, adiantou mesmo alguns aspectos a ter em conta a nível regional. Agora, eu penso que penso que a regionalização está na ordem do dia e penso que se defende a regionalização, então defende-se um Alentejo. Além do mais, porque o Alentejo tem uma unidade cultural e uma região tem que ter uma determinada dimensão do ponto de vista económico. Acho que
o Alentejo tem suficientes dificuldades, tem uma unidade própria suficientemente grande para que não corramos o risco do repartir. Aí, se já é difícil, como foi explicado pelo Professor Covas, inverter a situação, muito mais é difícil se nós partirmos uma região já de si com pouco poder ao nível económico e que, além do mais, eu penso que é das regiões do país onde a identidade cultural é mais forte, onde faz menos sentido esta partição. E penso que isto não é de menos importância, marca talvez a diferença entre regionalizar ou brincar às regiões. Uma forte questão é saber o que fazer em defesa da população ativa desta região alentejana. Portanto, temos que ter atenção a três coisas. Em primeiro lugar, o papel social no Alentejo na criação do emprego. Em segundo lugar, o papel importante da ocupação do espaço, que está cada vez mais desocupado. E em terceiro lugar, arranjar a forma de fixar as populações. Porque, se calhar, não tenho nenhuma dúvida que, em termos populacionais, a grande capital do Alentejo é neste momento os arredores de Lisboa e Setúbal. E, se calhar, em segundo, a França. E depois, então, entramos nas nossas cidades. Portanto, temos que combater isso, temos que deixar que a nossa população ativa, conseguir que a nossa população ativa e que a nossa população jovem se fixe no Alentejo. E a política regional deve ter, a meu ver, esse grande objetivo, sem o qual tudo o resto ficará por fazer. Reclamar o emprego, ao que se sabe, nos nossos dias, não é tarefa fácil, mas há pelo menos que tentar. Essa é a perspectiva de Margarida Branquinho, da Delegação Regional do IEFP do Alentejo. Parece-nos de enunciar, neste seminário, as medidas de prevenção e combate ao desemprego, que têm como vista facilitar a inserção ou reinserção no mercado de emprego dos desempregados atuais ou em situação de desemprego previsível. Importa fazer uma breve referência aos critérios definidos para o apoio técnico e financeiro dos programas relativos à reabilitação profissional das pessoas deficientes. Ao efetuarmos uma breve caracterização da situação atual da população deficiente face ao emprego, consideramos dados estatísticos existentes na área da nossa delegação regional. Para lá dos preletores convidados, também o público pôde participar no debate, ajudando a levantar mais alguns problemas ao momento atual da nossa sociedade e particularmente o do Concelho de Montemoro Novo. E foi aqui que António Covas referiu alguns porquês da crise do desemprego que o Alentejo atravessa, bem como das próprias mentalidades que ainda prevalecem. Por isso mesmo, foi deixando até alguns exemplos para expeditar. Uma pequena nota apenas ainda sobre o emprego, que é a seguinte. Eu julgo que o Alentejo é talvez das regiões mais conservadoras do nosso país. E desculpem-me eu dizer isto assim frontalmente. Eu acho que nós, alentejanos, eu também sou alentejano, somos demasiado conservadores. Se eu fizesse uma pergunta nesta sala acerca de quem ambiciona trabalhar por conta própria nesta sala, eu não sei se encontraria aqui alguém interessado com esse desejo em trabalhar por conta própria. E porquê é que eu digo isto? É porque, infelizmente, digamos, os valores que nós herdámos dos nossos pais e da sociedade, enfim, das últimas 3 ou 4 décadas, são valores que hoje, em termos de emprego e de posto de trabalho, estão em desuso, estão a cair em desuso. Porque hoje, reparem, hoje é cada vez menos trabalho por conta de outrem e cada vez mais trabalho por conta própria. É cada vez menos trabalho duradouro e cada vez mais trabalho a tempo parcial. É cada vez menos remuneração completa e cada vez mais remuneração parcial. É cada vez menos profissão para a vida e cada vez mais mudança de profissão durante a vida. Quer queiramos, quer não, estes são os valores, em termos de mercado de trabalho e organização da profissão, que nos vão aparecer pela frente. Para Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara de Montemoro Novo, o desenvolvimento económico constitui peça fundamental na perspectiva integrada de desenvolvimento que a autarquia vem desenvolvendo e implementando. Mas, por agora, fala-nos apenas da organização deste seminário. Em primeiro lugar, em relação às entidades organizadoras, o essencial é uma entidade organizadora, a CERCIMOR. É uma instituição do Concelho de Montemoro que tem um trabalho de grande relevo na área dos deficientes, que é, suponho eu, conhecido até em termos nacionais, e, portanto, não há necessidade de fazer nenhuma apresentação própria da CERCIMOR. Preocupada com a questão da integração dos deficientes e com as dificuldades que tem constatado nessa integração, entendeu a CERCIMOR, entenderam os técnicos da CERCIMOR, entendeu a direção da CERCIMOR, propor e organizar este seminário, que eu julgo que vem em boa hora, porque as dificuldades que os deficientes atravessam em termos de integração são imensas. Quanto aos objetivos do seminário,
Os objetivos são essencialmente pôr em discussão as dificuldades que se enfrentam na integração de concidadãos nossos que, por acaso, têm uma deficiência. Julgo que as temáticas que foram abordadas mostram, por um lado, que a sociedade tem responsabilidades acrescidas na integração destes nossos concidadãos, por outro lado, que o Estado necessita de assumir maiores responsabilidades e um outro papel para assegurar a integração dos deficientes, mas que há uma grande necessidade de sensibilizar os cidadãos, a sociedade, a partir do próprio Estado, para esta problemática. Eu espero que os objetivos que a CERCIMOR se propôs pudessem ter sido atingidos. Não julgo que seja possível encontrar hoje aqui a varinha mágica que nos dá de mão beijada as soluções para o problema, mas julgo que este e outros seminários, estes encontros e, sobretudo, o trabalho diário, sério, empenhado que estas instituições têm levado a cabo, vão despertando consciências e vão criando a possibilidade de uma abertura para a integração destes concidadãos. O papel da Câmara é apenas um papel de apoio em termos deste seminário e de apoio à CERCIMOR. Temos uma boa relação com a CERCIMOR, temos feito um esforço conjunto no sentido de encontrar formas de integrar, de dinamizar para integrar estes concidadãos, mas temos sido, passo a passo, confrontados com dificuldades, sobretudo do ponto de vista legislativo, que consideramos inaceitáveis. É inaceitável que o Estado, por um lado, diga que temos que integrar e, por outro lado, a legislação não permita que a Câmara de Montemor, por exemplo, possa integrar um qualquer deficiente sem o obrigar a passar por um concurso, que é, obviamente, uma forma de o colocar imediatamente em desvantagem. Portanto, no nosso caso concreto, eu diria que, para além do apoio da colaboração com o CERCIMOR, somos também parte interessada, porque gostaríamos que esta legislação inadequada, ultrapassada, fosse alterada, de modo que as autarquias locais, e neste caso a Câmara de Montemor, que quer dar uma contribuição para este problema, pudesse, de facto, dispor dos mecanismos adequados para dar o exemplo às outras instituições. Um outro painel tratou da formação profissional e acesso ao emprego. Deu-se conta de que a integração é muito complexa e o que Helena Amiguinho, do CSD de Miracintra, nos vai trazer, dá pelo menos para refletir. É a satisfação ao ver um destes jovens no emprego, mesmo a muito custo. Normalmente, quando nós colocamos um jovem numa empresa com um contrato celebrado, sentimos um certo alívio e até de certa forma, algum êxito, pois é mais um que vem aumentar o número de colocações já efetuadas. No entanto, os números por si só nada significam. Temos essa consciência. E por vezes levanta-se a seguinte questão: será que o Manuel, por exemplo, está mesmo integrado? Será que reúne as condições necessárias para o pleno exercício da sua cidadania, ao nível da estabilidade emocional, das suas referências afetivas, família, amigos, namorado, etc. Porque não basta ter o emprego e ir para casa, pronto, é necessário ter um quadro de referências, de outras referências. Será que tem interação na vida da comunidade, etc.? Por vezes a resposta a esta pergunta é não. Mas nem tudo é mau no mundo laboral. Ou então podemos dizer apenas que ainda há casos de sucesso. É mesmo sobre um desses casos que nos fala João Frois, do Centro de Reabilitação Profissional da CERCIMOR. Um jovem com 20 anos, neste momento, originário de uma família monoparental, viveu quase sempre com mãe. As dificuldades de adaptação surgiram quando entrou para o ensino básico. Não frequentou o ensino pré-escolar, foi acompanhado desde o primeiro ano de escolaridade pela equipa então criada no Centro de Saúde, aqui em Montemor, indivíduo com um nível de desenvolvimento intelectual normal, mas, no entanto, com baixo rendimento cognitivo. Frequentou o ensino regular dos 7 aos 11 anos, dos 11 aos 12 anos permaneceu em casa. Dos 13 aos 14 frequentou o pré-profissional da CERCIMOR e aos 15 anos iniciou a sua formação em serralharia civil no Centro de Formação Profissional. Portanto, concluiu com aproveitamento, entretanto, no nosso centro, a escolaridade básica.
Atualmente, após estágio, desenvolve a sua atividade numa serralharia em Montemor Novo. Situação de sucesso. Portanto, em 1988, a assistente social que escrevia no processo dele dizia assim, técnico de serviço social, na ficha individual do aluno escrevia, como objetivos, fazer a 4ª classe, arranjar. A assistente social, a nossa colega, previa para o jovem. Penso que, em relação a ele, acho que no fundo, apetrechamos para combater com a vida e lutar com os aspectos enfim, normais. Ainda no capítulo do acesso ao emprego, foi a vez de se fazerem ouvir os empresários cuja experiência é assinalável. E foi assim que José Pratos reconheceu a melhor fórmula de integração. Melhor do que eu, que não tenho qualquer conhecimento científico sobre a psicologia do deficiente, outros membros do painel o farão, mas convictamente penso que a melhor forma de tratar com pessoas com situação de deficiência será integrá-las no meio das outras, tratando-as como pessoas iguais, a quem se pede trabalho, a quem se atribuem responsabilidades, mas também a quem se compreende as limitações e se respeita. Há potencialidades que o Conselho pode aproveitar. E Mariana Roma, enquanto empresária, desafia a solidariedade. Represento uma pequena empresa que tem lutado e luta por sobreviver, mas dentro das nossas possibilidades estamos abertos e receptivos a colaborar no sentido de ajudarmos a recuperar homens e mulheres que consideramos têm os mesmos direitos que os restantes cidadãos válidos. Estamos certos que não somos caso único e outros empresários haverá certamente com maior capacidade que nós para igualmente colaborarem neste projeto que no fundo é um projeto de todos nós. Fazemos votos que aos nossos semelhantes menos aptos se deixe de considerar deficientes e muito menos coitadinhos e que em vez de lhe darmos um peixe, os ensinemos a pescar. Durante a realização deste seminário, foi ainda exibido um videograma que retrata todo o conjunto de atividades da Sercimor, dando também uma ideia da sua capacidade de atendimento à população deficiente de vários concelhos. É bastante grande, compreendendo os concelhos de Montemor Novo, Vendas Novas, Arraiolos, Mora e Viana do Alentejo. Frequentam ainda este centro alguns jovens de Coruche, embora neste momento, devido à regionalização, só possamos admitir do distrito de Évora. A cestaria é mais uma daquelas áreas bem-sucedida, já que a matéria-prima é também da região e o trabalho bem executado. E são inúmeras as peças de utilidade que daqui podem sair. Mas no centro, para além da formação profissional específica à sua área de aprendizagem, os formandos recebem ainda apoio psicossocial terapêutico. Empalhar é também uma arte. Por isso, esta área é preservada num contexto sociocultural de reconhecida importância, a par do fator económico. A tricotagem ocupa alguns jovens que procuram no trabalho o seu grande capital. É mais uma área de formação de grande interesse. Alguns dos formandos frequentam a escolaridade através do ensino recorrente com o objetivo de concluírem o primeiro ciclo. A Sercimor tem um acordo com a Direção Regional do Alentejo, estando colocadas no centro duas professoras do ensino recorrente.
A encadernação é uma área onde os formandos encontram fortes motivações de aprendizagem. Também aqui, o futuro pode reservar-lhes outras perspectivas. E para além das atividades já referidas, é necessário sublinhar a forte componente desportiva, através da qual os nossos formandos praticam diversas modalidades, tais como futebol de 11, ténis de mesa, atletismo, natação e outras. Fernanda Batista, diretora do Centro de Reabilitação Profissional, deu-nos conta da necessidade de elaborar este projeto em que não faltou a sensibilização. A CERCIMOR, o Centro de Reabilitação Profissional da CERCIMOR, realizou este seminário com o objetivo de encerrar um projeto Horizonte que iniciou há 2 anos e meio, que tinha como objetivo a integração no mercado normal de trabalho. A necessidade de elaborarmos este projeto era de dar resposta aos jovens que tínhamos no Centro de Reabilitação Profissional da CERCIMOR e que, tendo feito a sua formação, necessitavam de ser integrados no meio normal de trabalho. Concorremos ao Horizonte, esse projeto foi aprovado, fomos desenvolvendo o projeto, criámos 2 áreas de formação, além das que já tínhamos, a encadernação e o telheiro, que fomos fazendo formação ao monitor em simultâneo à formação que temos aplicando aos jovens. Na formação, no culminar de todo este trabalho, pensámos que era muito importante sensibilizar as entidades empregadoras e as famílias. Nós estamos situados no Alentejo, numa zona em que não há grandes empresas. Daí o termos feito ao longo deste último ano seminários em cada concelho, com o objetivo de levarmos a população a conhecer o centro. Fizemos um vídeo do centro, onde mostrávamos as nossas atividades e depois mostrávamos também os incentivos que o IFP dá à entidade empregadora. Esses seminários terminaram hoje com este grande seminário a nível nacional, onde procurámos trazer outras experiências de outros locais do país, para que em conjunto pudéssemos não só dar resposta à integração no mercado normal de trabalho, como também sermos criativos em soluções para aqueles jovens que nós sabemos que não vão ser integrados, mas que também, tendo os conhecimentos que já adquiriram, não podem ficar em casa, porque isso para nós era o final, pronto, era uma solução errada. Penso que com este seminário hoje, ouvindo as conclusões do encerramento, penso que muita coisa foi dita e que muita coisa nos terá feito despertar para, em conjunto com as entidades empregadoras, as autarquias, os serviços estatais, para que possamos dar algumas respostas e estudar outros incentivos para a integração. Numa região de forte identidade cultural, o concelho de Montemoro Novo é caracterizado por uma vida cultural e associativa bastante intensa. É disso exemplo a CERCIMOR, cujas iniciativas temos divulgado. Agora que se cumpriu mais uma etapa no sentido da integração, esperamos que o futuro seja mais risonho para o cidadão deficiente que acredita nesta instituição e na sua comunidade.